Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela existência da tua vida. A tua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 12, diz assim no versículo 1: Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Esse versículo, ele está escrito na Bíblia de todo mundo. Todo crente, todo cristão, todo evangélico, de qualquer parte do planeta Terra, tem esse versículo em sua Bíblia, independente da língua a que esse povo pertença. Se esse povo estiver nos Estados Unidos, esse versículo está lá, só que escrito em inglês. Se esse povo está na Espanha ou em qualquer outro país hispânico da América Latina, esse versículo está escrito em espanhol. E você, que é brasileiro, você tem na tua Bíblia esse versículo escrito em língua portuguesa. Da maneira como lemos há pouco, e lemos bem devagar, por sinal, não dá para entender quase nada. Se lermos rapidamente, aí a coisa piora. Aí é que não dá para entender mesmo. É preciso, então, traduzir na nossa linguagem coloquial, porque esse texto ele foi escrito há milhares de anos e ele está ainda hoje na Bíblia para nos servir de farol, para nos servir de ponto de referência. Ora, para a gente saber o que fazer na vida, para a gente saber qual é o rumo que a gente tem que tomar na vida, para a gente ter consciência de qual caminho percorrer para não nos ferrarmos na vida, para não nos prejudicarmos na vida. Está escrito assim numa linguagem bem coloquial. Os estatutos e os juízos de Deus são estes aqui. Vocês devem praticar na terra que o Senhor Deus já deu para vocês. Ele não só deu para vocês, mas ele também deu para os antepassados de vocês. Vocês devem praticar esses estatutos e esses juízos na terra que Deus deu a vocês, para que vocês possam ter a posse da terra. E ter essa posse todos os dias em que vocês viverem sobre a bendita da terra. É isso que está escrito no versículo. Ou seja, o Senhor Deus é quem diz para você nesse versículo. Não é um versículo da lei de Moisés. Tudo bem, estava dentro da lei, mas não é originário da lei. É originário do céu. Isso aqui é Deus orientando como a pessoa, como o ser humano, seja qual for a igreja que ela pertença, ou se não pertencer a nenhuma igreja, não importa, como é que o ser humano deve agir. Deus está dizendo, olha, eu dei uma terra para vocês. Eu dei essa terra para vocês, os antepassados de vocês, no caso, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seu pai, todos esses exemplos são exemplos de antepassados. Eles já moraram nessa terra. E agora é você que está morando. Mas para você tomar a posse da terra, ou seja, para você dominar a terra, para você ser o mandante na terra, para você dizer as coisas e as coisas acontecerem,
para você querer fazer alguma coisa e esta coisa realmente vir a existir, para isso tem uma condição. Qual é a condição? Colocar em prática os estatutos e os juízos, que são esses aqui. Não é qualquer estatuto, não é qualquer juízo, são estes aqui, ó. É óbvio que no decorrer de Deuteronômio, tais estatutos são citados. E aqui você tem que prestar atenção na maneira como Deus enfaticamente tenta chamar a atenção do crente, do evangélico, do ser humano para os estatutos e os juízos que Deus já ensina para nós. Não precisamos usar confecção de novas regras. Não precisamos sair procurando agulha no palheiro, pelo em ovo. Já tem tudo já mastigadinho, colocadinho à disposição nossa. Isso está dentro da Bíblia Sagrada. Para todo e qualquer problema na nossa vida, existe uma solução e essa solução está dentro da Bíblia. Para toda e qualquer bênção vir a existir na nossa vida, existe uma fórmula para a existência dessa bênção e tal fórmula está dentro da Bíblia Sagrada também. Sermos felizes ou sermos angustiados, a fórmula para ambas as situações está dentro da Bíblia Sagrada. Essa fórmula Deus chama de estatutos, no plural, e chama de juízos, também no plural. Ou seja, o estatuto é aquilo que já está registrado. É aquilo que você bate o olho na Bíblia e vê já de cara, de pronto. Já vê de cor. Entende bem direitinho o que é. Vou dar um exemplo. Não matarás. Precisa alguém explicar como é que não se mata? Não precisa. Tá de cara, tá de pronto, tá de cós salteado. Bateu o olho e já sabe o que é. O estatuto é esse, não matará. Não pode matar e pronto, acabou. Não pode. Agora, se você lê um texto, vou dar um exemplo de Jeremias. A árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas. Aí é outra história. Não está de pronto dizendo que é um ser humano, está falando de árvore. Não está de pronto dizendo que o ser humano tem que estar perto de Jesus, está falando de água, ribeiro de água. Existe todo um trabalho, toda uma estrutura para poder a pessoa conseguir entender que aquela árvore é um ser humano e que aquela água, aquele ribeiro de muitas águas é Jesus, é a palavra. Tem toda uma situação. Diferente do primeiro exemplo, não matarás. Não tem situação nenhuma a ser descoberta. Está tudo ali, de cara, de pronto. Então, no estatuto, está tudo de cara, de pronto. Já no juízo, a exemplo do árvore plantada ao ribeiro de muitas águas, a pessoa ela precisa raciocinar, ela precisa cavucar um pouco mais o cérebro dela, o raciocínio dela, para poder encontrar a significação que o texto bíblico quer ensinar. E o texto bíblico não é engessado. A pessoa encontra dentro de um mesmo texto bíblico várias significações e todas elas, estou falando para um texto bíblico só, um único texto bíblico. Todas as significações de um mesmo texto bíblico são diferentes e ao mesmo tempo são harmônicas. Elas se complementam, elas se ligam. Elas não são coisas diferentes ao ponto de uma ser independente da outra. Não é assim. Elas são diferentes, mas em algum momento elas todas, sem exceção, se juntam em harmonia. A exemplo do que acontece na sua casa.
Na sua casa, o seu pai e a sua mãe são diferentes. Você é diferente dos seus irmãos. E embora todos sejam diferentes uns dos outros, todos moram na mesma casa. São diferentes, mas se complementam e convivem-se de um modo harmônico, sem briga, sem confusão. Cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo todo mundo junto dentro do mesmo balaio. É assim que acontece com o texto bíblico. Ah, mas fulano falou assim. O outro já não falou assim, falou assado. Quem está com a razão? Quem? Os dois estão com a razão. Os dois estão com a razão. O fulano que falou assim só conseguiu enxergar o assim. O fulano que falou assado só conseguiu enxergar o assado. Ambos são cegos de um olho só. Cegos de um único olho. Mas o que os dois enxergaram, você que tem dois olhos, enxerga também. Então, não precisamos falar mal de fulano, cicrano e beltrano. O que precisamos fazer é ficarmos de boquinha fechada e prestarmos atenção nos estatutos e nos juízos que Deus já nos deu para vivermos aqui na terra. Se prestarmos atenção nos estatutos e nos juízos de Deus, e eles estão todos dentro da Bíblia, nós vamos conseguir tomar posse, ou seja, sermos possuidores. Ao invés de sermos os servos no sentido de escravos, seremos os filhos no sentido de possuidores. Filhos de Deus que planejam e conseguem concretizar os planos que fazem. Filhos de Deus que desejam fazer alguma coisa e tal desejo se realiza. Como é que a gente consegue isso? Observando os estatutos e os juízos. Observando para praticá-los. Tem que praticar. Um desses estatutos é o estatuto da oração. Você está praticando a oração? Outro desses estatutos é a devolução do dízimo. Você está praticando a devolução do dízimo? Outro exemplo desses estatutos é a obediência à palavra de Deus. Você está obedecendo à palavra de Deus? Outro desses estatutos é honrar o teu pai e a tua mãe. Você está praticando também esse quarto exemplo de estatuto? Pois é. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos de estatutos. Ou seja, eu não preciso explicar nada. A expressão do próprio estatuto já diz o que é que se deve fazer. Então, se você já aprendeu esses quatro, pratique os quatro. Só quem vai ganhar é você. Que Deus nos abençoe.